Olá pessoal, meu nome é Giovanni, sou consultor CVM, sou formado em Economia. Nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre o relatório gerencial do RINV, que é um fundo de fundos para investidores qualificados e profissionais, tá bom? Se você não souber o que é um investidor qualificado ou profissional, eu vou deixar aqui na descrição o que seria, mas só para vocês também entenderem, para quem quer estudar um pouco mais sobre ativos, entender também as movimentações de fundos, é legal, é interessante você acompanhar um bom fundo de fundos, né? Mais conhecido como o FOF, e um deles é o RINV, tá? Não é uma sugestão de compra, não é uma recomendação de compra, mas nesse caso é bom para a gente entender quais seriam as próximas tomadas de decisões desses fundos, o que eles fizeram de histórico. O RINV ele tem um histórico até pequeno, tá? Ele é um fundo novo da gestão da Real Investor, que é uma ótima gestora ali. Ela tem outros fundos que também gera, além de fundos imobiliários, gera a parte ali de ações, BDRs, etc., que tem um bom histórico. Então, por conta disso, eu vou estar analisando esse relatório gerencial para vocês estarem cientes do que seriam os próximos passos desse fundo. Bom, o primeiro ponto aqui no relatório, tá, seria principalmente o comentário do gestor. Então, desde o início do fundo, que foi no dia 11/11/2022, até hoje, o valor ali de valorização do RINV comparado ao IFIX, que é o principal índice de mercado, você consegue verificar realmente um acréscimo de valor muito grande. Claro que aqui, como você pode ver tanto no IFIX quanto no RINV, foi um momento de virada, tá? Foi por conta principalmente da curva de juros, tá mudando bastante, e também lá fora, né? Principalmente a expectativa de juros lá fora também acabou impactando positivamente o setor de renda variável como um todo. Mas claro, realmente o RINV selecionou alguns fundos e selecionou ações e CRIs que tiveram um valor agregado muito bom, pelo menos para esse prazo que foi determinado. Não quer dizer que isso vai se aplicar para o futuro, mas que a gente consegue verificar que as tomadas de decisões conseguem trazer uma rentabilidade maior do que o próprio FII. Aqui um ponto importante até coloquei como grifado, a parcela do portfólio em ações foi o principal destaque no mês de novembro e com 0,67 atribuindo de retorno, seguido pelos fundos imobiliários e outros investimentos. Lembrando que as ações recompõem ali no portfólio do fundo em torno de 9 a 10% somente. Outro ponto, as posições de ALOS, LOG 3 performaram acima do Bovespa com 11,70 e 10,96, ou seja, ele já cita algumas ações que o fundo investe especificamente, não é uma recomendação de compra, tá, pessoal? E aí, por fim, 1,10 por cota, equivalente a 1,03% ao mês, que é um rendimento muito bom, principalmente para um fundo de fundo, tá? Então, é realmente destaque dentro do mercado. Avançando, principalmente aqui um outro ponto, tá? Um dos principais destaques foi a posição investida em BCIA 11, que é um fundo imobiliário, é um fundo do Bradesco. Iniciaram a posição em novembro de 2022, então realmente no início do projeto, e finalizaram a posição em outubro de 2023, ou seja, existe essa realmente troca de ativos, mesmo que seja um intuito ali de dividendos mensais, existe essa troca e é uma gestão muito boa. Compara o BCIA, que é um fundo que o RINV comprou nesse período e ele revendeu em outubro, então com a valorização de 22%, fez a venda. E o que acontece? Esses 22% não vai diretamente tudo para o cotista, ele vai, na verdade, compor o patrimônio do fundo e pode investir em outros ativos que estejam com desconto e na análise do fundo consiga ainda se multiplicar mais. Outro comentário do RINV seria em relação à Moura, que é uma ação do campo imobiliário. Então, os fundos imobiliários conseguem investir em ativos que sejam da área imobiliária. Então, pode ser ações, por exemplo, no mercado que mexe com construção civil ou outros segmentos do gênero, tá bom? Então, o MDNE foi um destaque aqui com um retorno muito bom também. Tá? Então, aqui ele coloca até um gráfico comparando esse prazo desde novembro até realmente ali agosto, que foi a finalização dessa aquisição. Tá? Então, realmente muito superior ao Ibovespa e ao IFIX nesse período. Então, eles conseguem entregar um resultado para o cotista. Outro ponto, já a classe de recebíveis possui 3 somente, tá? Não tem muitas, mas a maioria, ou seja, 2 das 3, na verdade, foi realmente oriunda da Real Investor. Então, isso consegue dar mais valor para os CRIs. Outro ponto, pessoal, o fundo também já menciona quais seriam os próximos passos, principalmente na carteira. A carteira é composta por CRIs de boa relação risco-retorno e a classe assumirá maior representatividade na carteira à medida que encontramos boas oportunidades, unindo taxas atrativas e riscos mitigados, ou seja, justamente diminuir o risco, tentando ter o máximo de retorno possível, já que ele assume, o fundo já dá uma pista de quais seriam os próximos passos, pelo menos na composição da carteira. Bom, em relação à carteira consolidada, pessoal, 81% da carteira está em fundo imobiliário,
9% em ações e 6% em CRIs e 6% em caixa, justamente, só que com liquidez diária, tá? Por isso que caixa é justamente ativos com liquidez diária, não quer dizer que necessariamente está parado o dinheiro, só vai estar com mais liquidez. O primeiro ponto aqui, FIIs, 52% com recebíveis imobiliários, ou seja, fundos de papel. Então, grande parte ali, os dividendos vêm oriundo de fundos de papel. A segunda maior posição, com 8,7%, seria os híbridos. E depois, fundos de fundos seriam os FOFs, então ele compra outros FOFs. E faz sentido porque, muitas vezes, algum FOF ele está com desconto em relação ao valor patrimonial, então o fundo ele compra outro FOF justamente porque tem desconto e assim ele consegue fazer essas trocas, né? Comprar no momento específico para poder vender no momento com lucro. Shopping varejo com 2,8%, lajes comerciais 4,8%, logístico, educacional, hospital, que pouco representativo. Então, grande parte dos rendimentos vem realmente dos recebíveis imobiliários dos fundos, tá? Não sendo menos importante, mas menos representativo na carteira, seriam as ações, 9%, principalmente nesses 3 segmentos, né? Não quer dizer que são somente 3 ações, tá, pessoal? Mas em torno de 9%, e tem uma representatividade nos resultados muito significativa, mesmo que seja um percentual menor na carteira, faz sentido. E o CRI, 6% e o caixa, 6%. Então, aqui dá para ver exatamente quais são os CRIs, somente 3. Bom, pessoal, em relação à demonstração de resultado, o RINV ele consegue ter uma regularidade muito boa dos dividendos, mesmo que tenha alguns meses que ele tenha um lucro bem maior, ele consegue distribuir de forma quase retilínea esses dividendos, e também ele sempre tende a entregar uma gordurinha, justamente não pagando mais do que gera por mês, tá bom? Então aqui eu até grifei, bem importante, o resultado da cota, por exemplo, 1,70, 2,4, 2,72, 1,79, 0,78 e por aí vai. Você pode ver que quase a maior parte do tempo a geração de valor é maior do que o rendimento pago. E outro ponto que você pode acompanhar aqui seria a reserva acumulada por cota. Então, por exemplo, tem meses que, mesmo que pague um pouco a mais do que foi gerado de lucro, sempre há alguma reserva justamente para poder ter essa segurança, tá bom? Então, tem alguns períodos que até a reserva é praticamente igual ao dividendo que foi pago, tá? Ou até muito mais do que o dividendo que foi pago. Então, o fundo ele consegue trabalhar esse retorno de forma bem tranquila e acaba sendo bastante positivo porque o dividendo do fundo é muito bom, muito grande. Aqui o último ponto em relação ao resultado de distribuição, você pode ver que o dividendo dele nos últimos pelo menos 6 meses é muito interessante. Então ali a partir de junho, 1,69, 1,23, 1,84, 1,11, 1,3, 1,3 e tende a ficar praticamente estável nesses 1,3 ou a baixar um pouquinho por conta desse momento. Mas é um fundo que normalmente faz boas escolhas e está demonstrando bons resultados até o momento. Lembrando, pessoal, que RINV 11 é um dos fundos da Reinvestor. Lembrando que a Reinvestor trabalha com fundos imobiliários, trabalha com fundos de investimento que investem, por exemplo, fundos imobiliários, multimercado, ações, previdências também. Então, é uma equipe muito grande. A Real Investor, comparando principalmente outros ativos da própria gestora, vem entregando bons resultados, independente de qual seja a área, se é de fundos imobiliários, fundos multimercado, fundos de ações, previdências. É uma gestora que pelo menos eu consigo verificar uma certa confiança nos resultados e também uma competência dos profissionais aqui da empresa. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Tomara que tenham gostado do conteúdo. É um relatório gerencial, obviamente, então é uma análise mais superficial sobre o fundo, tá? Aqui é mais realmente uma leitura sobre o documento. Se vocês quiserem que eu tenha a leitura de outros fatos que estão ocorrendo aqui no mercado, de fundos imobiliários, de ações ou de outros ativos específicos, por favor, coloca aqui no comentário o que seria interessante para eu gravar, para trazer para vocês, tá bom? E em breve terão mais novidades, principalmente das incorporações que estão acontecendo nesse final do ano.